Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, focando questões de concursos públicos. Aula 17, problemas clássicos de MDC e MMC. Dicas para identificar se o problema é de máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. Na realidade, esta aula 17 é uma continuidade da aula 16. Então, para quem tem dúvida, acesse e assista a aula 16. Vamos para a aula. Questão 1. 3 viaturas partem às 6 horas da manhã para distribuir vigilante a seus postos. A primeira retorna à base a cada 30 minutos. A segunda a cada 40 minutos. E a terceira a cada 1 hora. As viaturas voltarão a se encontrar pela primeira vez na base em que momento? Ou seja, em que horas? Então nós temos o seguinte. Nós temos aqui. Eles partem às 6 horas. A primeira retorna após 30 minutos. A segunda após 40 minutos, e aqui 1 hora. Então, a primeira providência é transformar essa terceira viatura em minutos. Isso aqui corresponde a 60 minutos. O que nós temos que fazer agora? Identificar se esse problema é mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum. Observem, aparece aqui que as viaturas voltarão a se encontrar. Então, aparece o que nós vimos ideia de tempo, ideia de encontro. Então, olha lá, como é que se identifica o mínimo múltiplo comum num problema? Menor múltiplo comum, ideia de tempo, no caso é uma ideia de tempo, ideia de encontro, problemas de tempo, ideia de coincidência e aparece a palavra menor. Então, nesse problema aqui, está bem claro que aparece a ideia de encontro, ou seja, em que momento eles se encontrarão novamente. Então, se é um problema de ideia, é um problema que envolve o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum. Então, o que eu tenho que fazer? Achar o mínimo múltiplo comum desses números aqui. Então, nós temos o mínimo múltiplo comum de 30. Como é que se acha o mínimo? Pela decomposição simultânea. Então, 30, 40 e 60. Então, nós vamos fazer a decomposição nos fatores primos. Lembrar que os fatores primos naturais, diferente de 1, começa do 2. Então, vai ficar 15... 40 dividido por 2 dá 20, 60 dividido por 2, 30. Ainda temos número dividido por 2, então dividimos por 2 novamente. Então aqui repete o 15, aqui dá 10 e aqui dá 15. Ainda tem um número divisível por 2, então repete o 15, aqui dá 5, pronto. Número divisíveis por 2 nós não temos mais. Vamos dividir pelo próximo número primo, 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 por 3 dá 5. Divisão por 3 não temos mais. O próximo número primo é o 5. Então, dá 1, dá 1, dá 1. Então, nós concluímos que o mínimo múltiplo comum desses 3 números, 30, 40, 60, é o produto desses fatores primos. 2 ao cubo, certo? 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum desses tempos aqui é igual a 120 minutos. Então, lá. Só que aqui está dizendo em que momento que eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar, o momento do encontro aqui vai ser
no horário que eles saíram, mais 120 minutos. Lembrar que 120 minutos corresponde a 2 horas. Portanto, eles vão se encontrar às 8 horas da manhã. Ou seja, a alternativa letra B. Questão 2. Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na primeira série, 144 na segunda e 60 na terceira. Na semana cultural, todos esses alunos serão organizados em equipes com o mesmo número de elementos, sem que se misturem alunos de séries diferentes. Qual o número máximo de alunos que pode haver em cada equipe? Então, observe. Como é que eu identifico se é mínimo ou máximo? Voltando nessa folhinha. Ó. Quando o problema é de máximo divisor comum, maior divisor comum, ideia de divisão. Divisão em partes iguais. Maior tamanho possível. Aparece a palavra maior. Então, se vocês encontrarem aí, aparece a palavra máximo. Então, aparece a palavra máximo. Então, se aparece a palavra máximo, não tem que se preocupar, que já nós identificamos. É um problema de máximo divisor comum, ou seja, maior divisor comum. Então, como é que se acha o máximo divisor comum? Também pelo método da divisão simultânea. Então, nós pegamos o quê? Pegamos os 120 alunos, 144 alunos, 60 alunos, e vamos fazer a decomposição em fatores primos, começando pelo primeiro fator primo, 2. Agora presta atenção. Como é um divisor comum, quando o número for divisível pelo número primo, eu coloco em vermelho, porque é um divisor comum. Então, dividindo isso aqui por 2, dá 60, 72 e 30. Esses 3 números ainda são divisíveis por 2, então é um divisor comum. Então, divide por 2. Isso aqui vai dar 30, aqui vai dar 36, ou melhor, aqui dá, tá certo, e aqui dá 15. Ainda tem divisão por 2, só que não é divisor comum, porque 15 não é divisor de 2. Então, divisor por 2. Vou colocar em preto. Aqui dá 15, aqui dá 18 e aqui continua 15. Ainda tem números divisíveis por 2, o 18. Então, vou dividir por 2, não é comum. 15, 9 e 15. 15, 9, 15 não é mais divisível por 2, é divisível por 3. Só que é um divisor comum. Divide o 15, divide o 9, divide o 15. Então, vou colocar em vermelho. É um divisor comum. Aqui dá 3, ou melhor, dá 5. Aqui dá 3 e aqui dá 5. Ainda tem divisibilidade por 3, só que não é comum. Então, coloco em preto. 5, 1 e 5. O próximo número primo é o 5. Então, dá 1, dá 1, dá 1. Então, nós concluímos que o máximo divisor comum de 120, 144 e 60 vai ser o produto desses fatores em vermelho. 2 ao quadrado vezes 3. Então, o maior divisor comum desses números aqui
é exatamente o 12. Como aqui não tem nada mais que fazer, eu poderia ter resolvido o exercício pelas alternativas. Então, observe, se você pegar esses números aqui, 144 é divisível por 12, que dá exatamente 12. 120 também é divisível por 12, dá 10. E 60 também é divisível por 12. Então, esse é o maior divisor comum. Não teria necessidade de nem fazer esses cálculos aqui. Então, alternativa letra C. Questão 3. Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que dentre as balas que possuía, poderia colocar 8, 12 ou 20 em cada pacote. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o número mínimo. Pronto, apareceu a palavra mínimo. Isso aqui lembra o quê? Mínimo múltiplo comum. Portanto, eu devo achar o mínimo múltiplo comum desses números aqui. Ou seja, o menor múltiplo comum. Então, 8, 12 e 20. Passa um traço do lado direito aqui. Fazemos a divisão pelos primos 2. Quando é mínimo múltiplo comum, não tem necessidade de colocar em vermelho. Coloca tudo em preto. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Ainda tem divisão por 2. Aqui vai dar 2. Dá 3. Dá 5. Tem divisão por 2. Então, divido por 2. Não dá para dividir. Próximo número primo. 3. 1. 1. 5. Próximo número primo. 5. Então, concluímos que o menor múltiplo comum é de 8, 12 e 20. É o produto desses fatores primos. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum de 8, 12 e 20 vai ser 2 vezes 3, 2 ao cubo dá 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Portanto, o número mínimo de balas que dispunha, 120. Se vocês quiserem, como não tem cálculo nenhum, esse 120 tem que ser divisível por 8, por 12 e 20. Então, se você observar, e tem que ser o maior, o menor múltiplo. Então, lá, 120 por 8, 120 por 12, 120 por 20. Esses daqui são divisíveis, mas tem que saber, tem que pegar o menor número, que é o mínimo múltiplo comum. Espero que tenham gostado desta videoaula e até a próxima. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas. Envie sugestões e chega por hoje.